No episódio 11 da série sobre Stephen King, o assunto é The Sundog, uma novela que não saiu em português nem pela editora Suma, mas que vocês acham em sebos como parte integrante de Meia-Noite 4, que é um livro que saiu pela editora Bertrand, numa edição um pouquinho difícil de achar hoje em dia. E de fato a proposta de mais um livro sobre cachorros assassinos, depois da obra-prima Cujo, pareceu afastar muita gente. Só que essa impressão é falsa. Tá? The Sundog é um livro sobre uma máquina fotográfica paranormal. É uma história de ficção científica, de fato. Quem acompanha a expansão da cidade de Castle Rock no imaginário de Stephen King vai encontrar nessa obra pela primeira vez a figura de Pop Marrow, que é uma personagem recorrente na série que funciona como um picareta e um dono de loja de quinquilharias para quem todo mundo na cidade deve alguma coisa. E como consequência, ele é um cara meio temido, meio odiado, porque ele guarda os segredos mais sujos dos residentes da cidade. E os livros em que ele aparece, a partir daqui, serão moldados a partir da sua figura e se tornarão histórias muito diferentes. Parte da graça é que a personalidade do Marrow é única. Ele é o cara mais excêntrico que já apareceu até então. Ele é o típico lojista que detesta turistas e curiosos, só que como ele depende do dinheiro dessa gente, ele acaba passando a perna em todo mundo que puder. Ele não tem amigos, mas ele tem um talento sem igual para fazer dinheiro em cima dos outros. E como consequência, em algumas releituras de Castle Rock, o Pop Marrow acabará sua vida como um velho cheio da grana que cria um império naquela cidade. Então ele acaba mandando e desmandando também a um nível político, em função dos favores que ele prestou para os locais. Porque até os segredos dos policiais e assassinos estão bem guardados nele. Então, aqui não mais tanto a cidade que funciona como espaço de onde emana o mal, ou alguma catástrofe cósmica como a gente viu numa história como Nevoeiro. O mal veio antes de uma fábrica de câmeras Polaroid e chega no formato de um presente de aniversário de um adolescente. E esse é Kevin Delevan. A história inicia na sua festa de aniversário de 15 anos. Aqui nós não temos nada parecido com famílias destroçadas ou crianças traumatizadas. Os Delevan, na verdade, são uma gente aparentemente bem ajustada. Sua filha mais nova está assistindo Chucky, o brinquedo assassino, e o adolescente entusiasta de fotografia está abrindo o pacote de uma câmera Polaroid modelo Sun 660. Para quem não sabe o que é uma Polaroid, essa foi uma câmera caríssima em que você tirava a foto e ela era impressa logo em seguida por um dispositivo acoplado no aparelho. Porque antes de câmeras digitais celulares, tudo que você tirava de fotos numa câmera precisava ser revelado. Isso custava algum dinheiro. E as pessoas não tiravam foto do próprio café da manhã como consequência. Filme fotográfico era algo que você comprava para ocasiões muito especiais, sobretudo para viagens. A Polaroid, por fim, foi um artefato cobiçado porque ela era caríssima e continha um filme autorrevelador que saía na hora. E o Kevin ganhou uma dessas e quando ele pede para a família feliz se juntar para tirar uma foto de todo mundo junto, algo dá muito errado. Todos ficam esperando a impressão da foto e quando olham para ela, uma tia pergunta: "Isso é algum tipo de piada?" Isso está na página 7. E a narrativa vai manter o suspense até a maldita página 26 para contar pra gente o que deu de tão errado. Que toda foto que o Kevin tira com a máquina gera uma fotografia meio sombria com um cachorro feroz. E esse é o Sundog, o cachorro da Sun, que dá o título à novela. E os mesmos termos em inglês, the Sundog, se referem a um fenômeno meteorológico também, que em português a gente chama de parélio. Esse é um fenômeno óptico não muito comum, em que um ou mais pontos luminosos aparecem misteriosamente a cada lado do Sol quando você tem partículas de gelo na atmosfera. Você precisa ter uma configuração atmosférica muito específica para isso acontecer.
E eu não saquei se o Stephen King quis fazer alguma referência do cachorro da câmera Sun com esse fenômeno, mas de qualquer forma ele está escrevendo um texto sobre ilusão de óptica e distorções ópticas. Sobre a capacidade de imagens sinistras assombrarem 3 pessoas a partir dessa cena pacífica de uma festa. Elas são Kevin Delevan, o seu pai John Delevan e o excêntrico da cidade, Pop Merrill. O Kevin chega até o Merrill quase que por acidente. Ele mostra as fotos do cachorro monstruoso para um professor que ele tem, e esse professor diz: se alguém puder consertar essa câmera, esse cara é Pop Merrill. Então ele remete à loja de quinquilharias e antiguidades desse tal de Merrill, e essa loja é chamada The Emporium Galorium, algo que se você leu O Cemitério Maldito e Trocas Macabras já conhece. Porque essa é a loja de onde entra e sai praticamente todos os artefatos paranormais de Castle Rock. O Pop e o Kevin trocam uma ideia, o velho enxerga certo potencial no moleque e resolve não passar a perna dele. Ele até gosta do menino. E ele tem um interesse legítimo na câmera e chega a dar uma grana para o Kevin fazer um experimento que consiste no seguinte: ele deve tirar fotos em diferentes lugares e em horários diferentes, porque o Pop Merrill notou: a fotografia que sai do aparelho só parece ser a mesma. Se você juntar uma porção delas e ver a progressão, ele notou que cada foto constitui um frame numa espécie de filme que vai acabar formando uma cena. E dessa cena, a pessoa que está tirando a foto parece estar sendo atacada pelo cachorro demoníaco do qual a gente só vê um borrão. Por várias cenas a gente constata o poder hipnotizante que essa história estranha das fotos tem sobre Pop Merrill e sobre Kevin. Eles ficam fascinados por aquilo de um jeito até estranho e logo estarão tendo seus sonhos invadidos pelo cachorro demoníaco conforme as fotos vão sendo tiradas. E dá a impressão de que o cão está nascendo. E a mente dos 2 curiosos estão sendo controladas de forma inexplicável para fazê-lo deixar essa esfera de virtualidade e invadir o mundo real. A primeira interrupção a esse experimento vem do pai do moleque, o John Delevan. Porque ele sai correndo de casa para buscar o filho quando ele descobre que o menino está justamente com o Pop Merrill, que é um cara que ele detesta e que à primeira vista a gente fica sem saber o porquê. E depois inicia-se um longo excurso sobre a vida pregressa desse John Delevan e esse Pop Merrill. E conta-se que quando o Delevan tinha acabado de se casar, mais ou menos aos 20 e tantos anos, ele contraiu uma dívida por causa de uma aposta em esportes. Só que naquele momento sua esposa tinha acabado de ter um filho. Eles tinham dado entrada numa casa e ele ganhava muito mal. E, imerso no desespero, ele foi atrás do agiota local, que era o próprio Merrill, e pegou o dinheiro da aposta emprestado. E para pagar essa dívida, ele diz ter tido que trampar no seu emprego regular nas horas normais e depois numa fábrica. Isso por 10 meses. E foram os 10 meses mais infernais da sua vida, que ele trabalhava praticamente 16 horas por dia. Ele contou para a esposa que estava querendo trocar o carro, ia fazer um esforcinho e tal, e fingiu que aquela rotina não estava o matando, mas ela estava. E o Merrill, cobrando juros absurdamente altos, contabilizou tudo que ele pagava cada semana até o cara liquidar a sua dívida. E o lance é que esse John Delevan é grato ao Pop Merrill por aquele aprendizado. Ele conta que esses 10 meses de sofrimento infernal criaram caráter nele. Ele se tornou mais esperto e mais responsável também. Ele até parou de fumar e fazer qualquer coisa que gastasse o seu dinheiro. E por fim, ele é grato a Merrill indiretamente e grato pela forma que essa figura que todo mundo sabe ser um picareta e um mão de vaca acaba ajudando a cidade de Castle Rock da sua própria maneira. E como leitor, eu achei fascinante que a narrativa se passe em partes no universo compartilhado de segredos do Pop Merrill. A gente fica sabendo num comentário fugaz
que a grana guardada a duras penas pelo John Delevan há mais de 10 anos continua enrolada num elástico dentro de uma gaveta que o próprio Merrill mantém trancada, junto com o dinheiro de dezenas e dezenas de infelizes que tiveram que recorrer a seus serviços. Ou seja, ele cobra o dinheiro, mas ele não sabe nem como gastar tudo aquilo. Para ele, tirar dinheiro dos outros é esporte. É um jeito de jogar com o sofrimento de pobres diabos que não sabem o que fazem. E voltando a essa história da câmera, notem que até então essa é uma história de ficção científica, não de horror psicológico e nem de terror físico. E Pop Merrill menciona algo sobre gravadores de fitas e câmeras fotográficas serem ímãs de fenômenos paranormais e de que provavelmente aquela câmera é uma espécie de found footage que registra um evento do passado. Ele só solta essa hipótese sem dar nenhuma prova. E talvez seria um evento violento em que alguém foi estraçalhado por um cachorro e conseguiu gravar as últimas cenas. E ele deixa o Kevin chegar às suas próprias conclusões e o Kevin acaba decidindo: é melhor destruir essa câmera aqui mesmo. E antes de destruir a Polaroid na frente do moleque do seu pai, o Pop Merrill compra uma Polaroid novinha e dá um jeito de trocar as máquinas no momento que ninguém está vendo. Em um momento em que até nós, leitores, não estamos vendo. E aqui vem um capítulo particularmente engraçado, e é muito bem escrito, que é o capítulo 9. Porque logo antes dele, parece que todo o problema do livro estaria resolvido. Né? A câmera foi detonada pelo seu próprio dono e a paranoia com esse cachorro esquisito já era. Só que aqui o livro ainda está na metade, na página 94 da minha edição. E o Merrill começa esse novo capítulo viajando já em outro lugar e recapitulando todos os clientes ricaços que são doentes por fenômenos paranormais que ele chama de Mad Hatters, né, os chapeleiros malucos igual ao de Alice no País das Maravilhas. E ele viaja de lá para cá pela Nova Inglaterra, fazendo visita a figuras que são mais alienadas e cheias de grana que você consegue imaginar. Não vai dar para eu falar de cada uma e eu nem pesquisei se elas voltam em outros livros de Stephen King, mas eu tenho que mencionar algo. Que as páginas 9.5 e 9.6 citam por cima que o Merrill já vendeu artefatos para uma tal de Universidade Miskatonic na cidade de Arkham, no Massachusetts, e depois para um cara de Dunwich. E leitores de H.P. Lovecraft estão ligados que essas cidades nem existem, são criações desse grande mestre do horror, e o Stephen King está fazendo uma graça aqui. Ele está fazendo o universo de Castle Rock e suas próprias criações vazarem para o universo de Lovecraft. Em O Nevoeiro a gente já viu uma faceta de King que flerta com o gênero do horror cósmico, só que aqui ele parece estar dando um passo à frente nessa aproximação. E por fim, o Merrill volta das suas viagens sem um puto no bolso. Né? Ninguém quis saber dessa câmera, ou não acharam ela interessante, ou acharam que ele estava passando a perna, ou acharam a câmera aterrorizante demais para comprá-la. E nesse meio tempo, o Kevin Delevan sabe que ele foi enganado pelo velho, não porque alguém contou isso para ele, mas porque ele não para de ter pesadelos horrorosos com o cachorro da Polaroid. Então ele sabe de alguma forma que a câmera ainda está em algum lugar e ele vai atrás do Merrill para tirar a satisfação. E deixa eu falar um pouco sobre essa lógica do found footage, que é um dispositivo narrativo que ficou muito famoso com o cinema de horror em 1999, com um filme já clássico chamado Bruxa de Blair. Para quem não assistiu, esse filme foi inteiro gravado em fita VHS podre, em qualidade de imagem muito ruim, né? Tipo um vídeo caseiro mesmo, mas contando a história de 3 estudantes de cinema que foram fazer um projeto de faculdade numa floresta onde, dizia a lenda, moraria uma bruxa. E eles vão sem acreditar naquilo para fazer uma graça. E essa história, que foi gravada de forma fragmentária, conta como esses estudantes se arrependeram amargamente de ir para aquele lugar de noite fazer esse filme. Porque tudo indica que realmente existe essa bruxa e que ela começa a perseguir um por um. E o filme acaba com todos mortos, possivelmente. A única coisa que restou foi a fita que você, espectador, está assistindo. E hoje, mais de 20 anos depois, essa parece uma história inofensiva.
mas em partes porque ela foi copiada pelo mundo inteiro. Né? Na época eu lembro que a molecada se borrava de medo vendo esse filme no cinema, e ele foi merecidamente um dos grandes filmes de terror da sua era por causa da sua originalidade. Só que, isso é interpretação minha já, o Stephen King já fez uma espécie de found footage 7 anos antes com The Sundog. Porque o fascínio dos anos 2000 por reality TV, por filmes que fingem sua autenticidade e trazem para você a morte e a desgraça como uma realidade, esse fascínio é parecido com o que estava rolando no começo dos anos 90 quando essa novela foi escrita. Câmeras fotográficas ficaram mais acessíveis e a fotografia ficou mais personalizada. Então, que tal criar uma história em que uma câmera não é mais usada para você ficar tirando foto da sua cara e dos seus amigos? Em que, em vez de funcionar para gerar suas imagens e alimentar o seu ego, uma câmera vai te contar uma história, lentamente, da morte horrenda de um cara sendo devorado por um cachorro. O fascínio por querer ver a morte até o fim, por pura morbidez, é o que liga o Kevin Delevan a nós que paramos para ver um filme de terror que se propõe como real. É a mesma morbidez acontecendo aqui. Em ambos os casos, fica a estranha impressão de que a morte real pode, de alguma forma bizarra, vazar para o mundo da realidade do espectador. É o que Bruxa de Blair, inclusive, sugere nas continuações do filme, onde quem se fascina pelo primeiro filme acaba sendo perseguido pela bruxa, e é o que acontecerá com Kevin Delevan e com Pop Merrill. Nas páginas finais da história, o Pop Merrill já está doidaço. Ele acorda em uma ocasião e descobre estar sonâmbulo, ter se levantado da sua cama para ir até a câmera e tirar mais fotos, como se tivesse sido amaldiçoado. E ele faz toda sorte de conjecturas sinistras que ele sabe no fundo estar certo. Uma delas é: isso não é um cachorro. Ela consta na página 119, no momento que já está na cara de que o cachorro não é um cachorro somente. Ele é algo sobrenatural que está saindo do seu espaço de virtualidade. Há também uma menção a Cujo, o cachorro raivoso, como um referencial já obrigatório no imaginário daquela cidade. Está no capítulo 9, página 116. E aqui a gente tem o Stephen King juntando as pontas dos seus vários livros sobre Castle Rock. Ele faz isso muito bem a partir daqui. A gente descobre que o Pop Merrill é tio do Ace Merrill, que foi um delinquente juvenil que aterrorizou o protagonista de Nona e dos 4 meninos de O Corpo. Né? Depois de uma série de pequenos crimes, ele foi para a penitenciária de Shawshank, que também apareceu no livro 4 Estações, e pelo jeito ele vai ficar por lá por muito tempo ainda. Então a gente vê aqui o autor tendo esse trabalho de ligar várias referências e vários livros num só corpus. E eu já li comentários de gente dizendo que nessa segunda metade do texto, o King teria perdido a mão e acabado enrolando demais com a progressão da história. Só que na minha opinião, ele está dando continuidade e unidade a um projeto muito maior do que essa história. Ele aproveita esse momento de loucura do Pop Merrill para transformá-lo num monólogo que une imagens e lembranças de alguém que viveu a vida da cidade e permite que ela seja um cenário tão completo e fascinante antes de tudo. E The Sundogs é um dos textos que eu mais gostei de ler da série e que eu recomendo para quem já leu os outros livros. Que jamais comece por ele, porque as referências vão te soar muito gratuitas. Só que se você já leu Cujo, se já leu O Corpo, se já leu Tripulação de Esqueletos, vai ver que valeu o esforço para chegar nesse momento mais maduro do projeto literário sobre essa cidade maldita no Maine. Para fechar, a curiosidade mórbida do Merrill vai acabar destruindo sua vida, só que você vai ter que ler a novela até o final para ver o que acontece. E o Kevin se salva, curiosamente, só que ele volta a aparecer num mundo ainda mais tecnológico. O capítulo final, o epílogo que fecha o livro, já está se passando no mundo de computadores pessoais dos anos 90. E o fascínio mórbido pela imagem continuará sobrando o Kevin, agora no novo cenário tecnológico. E as páginas finais, página 200 e 201, vão trazer uma reviravolta que mostram que o cão da Polaroid não vai embora tão fácil assim.
E alguns fios ficam soltos. Capítulo 14, por exemplo, a gente tem o primeiro contato com o Verdier Super Drugstore, que é uma farmácia meio bizarra também, e com a Polly, que é descrita, eu cito aqui, como uma mulher sobre a qual precisamos falar em outra ocasião. Isso está na página 163, e até o final de The Sundog, o King não volta a falar dessa Polly. Ele está fazendo isso pela primeira vez, colocando uma referência que ele vai retomar lá no outro livro lá para frente. E tanto a Polly como o Empório Galorium de Pop Merrill vão voltar no próximo livro da série, chamado Trocas Macabras, onde o Merrill aparecerá mais jovem como personagem principal. E o desfecho de The Sundog é ótimo, ele não decepciona mesmo. O Merrill voltará também na série Castle Rock da Hulu, para quem assistiu. Ele está na temporada 2, já como um velho com câncer, cheio de filhos e vendo-se na necessidade de decidir como ele vai repartir o império que ele construiu na cidade entre 4 filhos que vivem uma guerra eterna.